Bom dia, tudo bem com você? Eu sou o pastor Valberli Lima e quero trazer para você nesta manhã mais um estudo da situação sobre comunicação, preparando o contexto, tá? Nós vamos estar falando sobre esse assunto. Mas antes, vamos rodar nossa vinheta amanhã. Glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Então nós vamos falar sobre preparando o contexto. No mundo em mutação, preservar não é a solução. Quem dá primeiro, recebe depois em dobro ou muito mais. Entenda por que aumenta o valor de um objeto quando ele se torna menos disponível. E assim nós temos. Linguagem cria realidade. Mas para que a sua linguagem seja eficaz, ou seja, para que o que você fala alcance o resultado que você deseja, é preciso haver um contexto favorável. Vamos aprender então a identificar os fatores que podem criar um contexto mais favorável às suas solicitações. A começar por duas leis muito importantes: a lei da reciprocidade e a lei da escassez. Nós vimos que quando você oferece, solicita, declara, afirma ou avalia alguma coisa, você está transformando linguagem em realidade. Mas, assim como a moldura pode mudar a percepção que nós temos de um quadro, o contexto psicológico pode influenciar decisivamente no resultado de uma conversa. Ou seja, a sua oferta, a sua solicitação podem ter mais ou menos efeitos dependendo das condições pré-existentes. Para que uma solicitação, por exemplo, tenha êxito, um dos fatores que mais contam é a reciprocidade. Normalmente, as pessoas sentem-se obrigadas a dar alguma coisa em retribuição a quem lhes deu. Se você está num barzinho, tomando uma bebida, e um menino passa deixando alguns amendoins na sua mesa, você sabe que aquilo não é de graça, que ele vai voltar. Mas, ainda assim, a oferta valeu para criar um contexto de reciprocidade. Quando o menino passar de volta, você até será capaz de comprar um saquinho de amendoins, mesmo sabendo que não vai comer. Na relação comercial de todo tipo, a lei da reciprocidade é uma constante, mas nem sempre bem aplicada. Brindes, amostras, convites, cumprimento pelo aniversário, bombardeiam hoje os consumidores em toda parte. Mas são recursos que, se não forem usados com elegância e bom senso, surtem pouco efeito. Em troca, pequenos gestos de atenção ou informação, pequenas concessões ou favores são, na maioria das vezes, mais eficazes para criar um contexto de reciprocidade. A reciprocidade, portanto, é a facilidade quando a oferta precede a solicitação. Aliás, a pessoa inteligente primeiro dá e depois recebe, em dobro ou muito mais. Mas a oferta não pode ser meramente interesseira. Ela deve ser entendida como o passo inicial para a observatura de uma nova relação, visando benefícios recíprocos, como ocorre, por exemplo, na relação amorosa. Aliás, toda nova relação positiva que se estabelece é, de certa forma, uma relação de amor. O princípio de reciprocidade faz parte também da relação diplomática entre as nações. O México, por exemplo, quando em 1985 sofreu um violento terremoto, recebeu ajuda de diversos países
entre os quais a Etiópia. Ninguém entendeu muito bem na época como que um país pobre como a Etiópia foi um dos primeiros a se solidarizar com as vítimas da catástrofe mexicana. Até que foram pesquisar e viram que, em 1935, o México tinha ficado a favor da Etiópia, quando esta foi invadida pela Itália. 50 anos haviam se passado e o sentimento de reciprocidade ainda estava vivo. Mas há que ter habilidade na comunicação. Quando lhe agradecem por sua oferta, não responda com frases desse tipo: não, por favor, isso não me custou nada. Ou então, isso é parte do meu trabalho. Ou ainda, eu faço isso para todos. Frases como essa são ineficazes. Não dão continuidade à relação de reciprocidade e tiram o poder do que você fez. Aproveite esse momento para pronunciar a frase mágica que vai permanecer por muito tempo na mente do seu interlocutor. Eu sei que você faria o mesmo por mim. Não importa o tamanho do seu gesto, nem se for difícil ou fácil para você conseguir fazê-lo. Mas esta é a frase mágica. Escassez é o segundo fator capaz de criar um contexto favorável ao que você tem a dizer. O princípio da escassez é o seguinte: quando objetos de algum valor tornam-se menos disponíveis, o valor desses aumenta. Nós sempre queremos o que está menos disponível. Quanto mais difícil de se obter, mais caro e desejado se torna o objeto. Em um shopping nos Estados Unidos, foram colocados sobre uma mesa 2 jarros com biscoito para serem oferecidos ao público. Parecia promoção do produto, mas na verdade era uma pesquisa de comportamento. Um dos jarros era mantido quase cheio e o outro com poucos biscoitos, como se estivessem acabando. Qual é o mais gostoso? Perguntavam em seguida os pesquisadores a cada pessoa que os provava. A grande maioria não tinha dúvida, dizia que havia gostado mais do que parecia que estava acabando. A cada hora, os jarros eram mudados de posição e o resultado permanecia o mesmo. Importante, os 2 jarros continham o mesmo tipo de biscoito. A única diferença, portanto, era a aparente escassez de um deles. Há cerca de 10 anos, a Coca-Cola realizou uma série de pesquisas para sondar a preferência do público quanto ao sabor tradicional do refrigerante em relação ao novo sabor. Na primeira fase da pesquisa, em que as pessoas não sabiam em qual dos copos estava o novo sabor e em qual estava o antigo, 55% disseram preferir o novo sabor. A pesquisa prosseguiu meses mais tarde, só que desta vez as pessoas sabiam qual sabor estava em cada copo. Resultado, o novo sabor teve a preferência de 77% dos entrevistados. E só 23% preferiram o antigo. Então, com base nessas pesquisas favoráveis, foi lançada em 1985 a New Coke, em substituição à Coca-Cola tradicional. Sabe o que aconteceu? Foi um dos maiores fracassos da história do marketing americano. A relação dos consumidores foi tão desfavorável, com manifestações de protesto em todo o país, que a empresa não teve outra saída. Voltou atrás, amargando prejuízo de milhões de dólares.
e relançou no mercado a Coca-Cola tradicional. Motivo do fracasso: esqueceram-se da lei da escassez. O novo sabor era considerado mais gostoso enquanto era raro, enquanto não existia no mercado para ser comprado. Quando retiraram do mercado o antigo sabor, esse é que ficou sendo o mais gostoso. Nas conversas que envolvem troca de informação, a lei da escassez também desempenha um papel importante. Vou lhe contar algo muito confidencial, por isso lhe peço o máximo sigilo. Quando você começa assim um relato, você abre o ouvido da pessoa com quem está falando. Já o efeito não é o mesmo quando você primeiro relata o que tem que relatar e só depois chama atenção para o seu caráter confidencial. Nesse caso, a pessoa não dá mesma importância à informação e pode ser que horas depois nem se lembre mais do que você disse. A lei da escassez está presente também nos leilões, quando ela se acrescenta o componente da rivalidade. Escassez porque, em questão de segundo, aquele objeto ou produto que está ali sendo leiloado não estará mais. E rivalidade, porque nós geralmente nos deixamos influenciar pela escolha dos outros. Se o outro está comprando, deve ser bom. Raciocinamos. Você já deve ter percebido que essa obra não é como tantos livros, que a pessoa pega, lê, depois fecha e esquece, ou até fica com ele na memória por um certo tempo. Mas nada de diferente acontece na sua vida, pelo fato de ter lido aquele livro. Nestes capítulos, você também estará criando a sua realidade. Isso porque você é o principal autor da sua vida. Ao pousar os olhos nesse nosso estudo, você aciona uma fórmula mágica, vamos dizer assim, né? E praticando esses ensinamentos, você poderá tornar-se um excelente comunicador. Então, meu amado, essas são as duas leis, né, que nós colocamos assim, colocamos até no short, e agora nós estamos explicando. Lei da reciprocidade e a lei da escassez. Então, são coisas que verdadeiramente acontecem. Nós vemos como nós estamos no carro e vem aquele garoto, aquele homem, né, coloca amendoim, bala, chocolate, né, no retrovisor do carro e vai embora, deixa aquilo ali e vai colocando nos outros carros. E ali a gente olha, o cara já trouxe aqui, está trabalhando, vou ajudar essa pessoa, vou comprar um amendoim, vou comprar uma pipoca, vou comprar uma bala, vou comprar até um refrigerante. O cara está trabalhando. Então, a gente vê que verdadeiramente essas leis, elas existem. Essas leis, elas têm essa característica, né? Existe verdadeiramente. Os estudiosos começaram a estudar isso e verdadeiramente funciona. Nós temos a ideia da escassez, né? A lei da escassez, que, como nós vemos aqui, pegou a Coca-Cola de cheio, né? Fez com a Coca-Cola viesse quase a falir, todo mundo ficou sabendo, né? Você não vê mais tantas New Coke, né? Você não vê mais.
você vê mais a Coca-Cola tradicional. Não mexeram mais, deixaram para lá. Criaram outros refrigerantes, né? Outros refrigerantes que continuaram a linha, mas a Coca-Colinha deixaram a linha quietinha. Então nós vemos que verdadeiramente existem essas duas características, né, da reciprocidade e da escassez, que vai agir no momento em que a falta ou a reciprocidade vai chegar junto, né? Aqui também ele fala sobre palavras certas no momento certo, né? É como ele disse: muito obrigado, deixa para lá, você não precisa se preocupar com isso. E ele fala que verdadeiramente nós temos que usar a palavra, né? Eu sei que você faria o mesmo por mim, né? Então aí olha, a lei da reciprocidade, né? Será que você faria a mesma coisa pelo seu irmão, pela sua irmã? Então nós vemos que verdadeiramente, às vezes, não é isso que acontece, né? Quantas vezes nós fazemos coisas boas e não recebemos nada em troca? Não, ninguém nos dá nada em troca. Então isso é triste falar, mas é verdade, né? As pessoas, elas não trazem verdadeiramente uma reciprocidade. Algumas acham que aquilo ali está sendo feito por obrigação, né? A pessoa está fazendo por obrigação, e isso quebra totalmente o clima. Então Jesus, né, fala várias histórias, e verdadeiramente as histórias, né, que são chamadas de parábolas por Jesus, elas demonstram isso, né, que as pessoas dificilmente elas voltam atrás para agradecer, né? Agradecer pelo que o outro fez, né? O agradecimento hoje está em escassez, mas isso não está trazendo, né, de volta as pessoas para agradecer. E simplesmente hoje podemos ver também religião. A religião hoje está praticamente assim no ápice, né? Muitas pessoas procuram a religiosidade para trazer mais, né, um aconchego, um amparo a outras pessoas. Então, hoje temos muito essa parte religiosa que é utilizada em diversas atividades. Mas quero te agradecer, você que esteja até aqui. Quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, Mistério na Bíblia e Missões. Eu sou o pastor Valberli Lima, e nós vamos estar trazendo mais esse tipo de informação para você. Espero que seja útil para você. Claro que temos nosso conhecimento bíblico muito forte, né, e queremos trazer para você. Como você pode ver, nós trabalhamos assim na área da teologia, né? Não só da área pastoral, mas na teologia. A teologia ela é muito abrangente. Ela entra em muitos espaços, psicológico, histórico, né? Pode ver que nós temos vários pastores que trabalham, né, em várias áreas, né? Então nós vemos que é muito amplo, né? A gente não focaliza só num ponto, mas é importante nós aprendermos bastante, tá? Fique na paz, que Deus o abençoe, que nós possamos estar trazendo para você mais um vídeo da próxima vez. Amém?